veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Bizerita, e Gideão, seu filho, que estava malhando trigo no lagar para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: ai, Senhor meu, com que livrarei a Israel? Eis que a minha família é mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. Amém, amados? Então nós falamos agora há pouco acerca de algumas características de uma pessoa depressiva, de uma pessoa melancólica, de uma pessoa que precisa estar sempre sendo incentivado, sempre sendo motivado. E ele está dizendo aqui, né, quando mesmo o anjo do Senhor aparecendo e dizendo: o Senhor é contigo, varão valoroso, sabe? E todos os dias, amados, Deus, Ele tem nos falado, Deus tem falado conosco através da sua palavra, através de pregações, através de louvores, através de oração, através, sabe, de algum instrumento, de alguma pessoa. Deus, Ele sempre levanta alguém para estar nos ajudando, nos incentivando, nos motivando, né? E aqui no caso, Deus, Ele mandou que viesse um anjo do Senhor, vou dizer assim, veio o próprio Deus falar com Gideão, e mesmo assim ele diz assim: mas meu Senhor, eu sou menor da minha casa, e a minha tribo é a menor tribo de Israel, sabe, amados? E aí, eu quero dizer acerca das características da pessoa depressiva, como nós falamos agora há pouco, uma pessoa que é duvidosa, uma pessoa que mente para poder se safar, se livrar de um confronto, uma pessoa que é tímida, como foi dito aqui, né? Ela não tem coragem de se expor, para poder talvez não passar vergonha, porque talvez não saiba falar, ou talvez não saiba se expressar melhor, ou não saiba se portar melhor, né? Então foi mais fácil para Gideão dizer para o Senhor que ele era o menor da casa dele, a casa do pai dele, e que a tribo dele era menor, sabe? Ele aqui desvalorizando, amados, ele desvalorizando aquilo que Deus tinha dado para ele. E eu e você muitas vezes desvalorizamos aquilo que Deus tem nos dado a cada dia. Sabe o que ele dizia aqui? Ele disse, questionando ao Senhor, dizendo acerca da história, né, de que houve, que Deus havia tirado o povo de Israel da servidão de Faraó, da escravidão de Faraó, do Egito, né? E se questiona, cadê aquele Deus que nos ajudava naquela época? Por que nós estamos passando por isso? Aqui, no caso aqui, Gideão falando, né? Questionando por que eles estavam passando por aquela situação, porque tudo que eles trabalhavam, tudo que eles malhavam, todo o trigo que eles malhavam, que eles trabalhavam, eles entregavam na mão dos inimigos, nas mãos dos midianitas e dos amalequitas. Tipo, pagava-se, vamos dizer assim, uma indulgência, pagava-se um pedágio, né, amados? Para eles poderem sobreviver naquele lugar, para eles poderem estar em paz, para não poder confrontar com uma situação. E aqui serve de ensinamento para mim e para você, amados, para mim e para você, porque Deus está sempre nos encorajando a tudo. Ele nos encoraja para nós, quando vamos acordar, para nós trabalhar, ganhar o nosso pão, ou buscar um trabalho, né? Deus está sempre nos incentivando a cuidar da nossa vida espiritual em primeiro lugar, depois da nossa vida
física. E no versículo 22, diz assim: então viu Gideão que era o anjo do Senhor, e disse Gideão: ah, Senhor Jeová, que eu vi o anjo do Senhor face a face. 23, porém o Senhor lhe disse: paz seja contigo, não temas, não morrerás. Aleluia. O Senhor está dizendo: a paz seja contigo, a paz seja contigo, não morrerás. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Sabe, amados, este ano, como foi dito, eu ando o retiro, nesse retiro da 2020, o título é qual a sua identidade? Sabe, a identidade naquele momento de Gideão era uma identidade depressiva, era uma identidade melancólica, era uma identidade negativa, era uma identidade fraudulenta, era uma identidade cheia de pensamentos contrários, pensamentos negativos, sabe, amados? A identidade dele era essa, naquele momento, ele está vivendo aquele momento. E nos dias de hoje, amados, nos dias de hoje, a gente trazendo para os dias de hoje, nós podemos ver que muito cristão, muitos seguidores de Cristo, né, tem essa característica de Gideão. E mesmo o Senhor dizendo: ó, o Senhor é contigo, varão valoroso, sabe? Trazendo para os dias de hoje, o Senhor diz para mim e para você: o Senhor é contigo, varão valoroso, varoa valorosa, ser forte e corajoso, sabe? Deus, ele sempre nos fortalecendo, trazendo, foi aquilo que eu disse, Deus, ele sempre vai colocar uma pessoa do teu lado para te incentivar, para que você venha a ser um incentivador no futuro, para que você venha a ser um motivador no futuro. E Gideão aqui, ele questionava, porque eles trabalhavam tanto e eles entregavam o fruto do seu trabalho para o inimigo. Ontem foi dito aqui acerca dos corvos, né, do corvo e da pomba. O corvo, ele está dentro da arca, aleluia, mas ele foi solto para uma função, para uma finalidade. Não é isso, pastor? E só que ele foi se aproveitar de carnes podres, foi se aproveitar de carnes mortas. Sabe, queridos, Gideão nesse momento aqui estava vivendo um momento de corvo, estava se alimentando de negatividade, estava se alimentando, sabe, de coisas infrutíferas, de coisas negativas. E Deus, amados, o tempo todo aqui, ó, teve que enviar um anjo, e o tempo todo incentivando, e mesmo assim Gideão ainda continuou fazendo prova com ele. Se o Senhor é comigo, vou colocar ali uma esponja. Vocês já leram o texto? Vou colocar uma esponja, e se ela não molhar com o orvalho, é porque o Senhor está falando comigo. Irmãos, tem pessoas nos dias de hoje, que está dentro da igreja, Deus está fazendo, Deus está restaurando o casamento, Deus está restaurando a família, Deus está dando sustento, Deus está dando livramento, Deus está dando saúde, Deus está dando libertação, está libertando de cadeias, sabe, amado, de cadeias espirituais, sabe, amado, Deus está, sabe, limpando as veredas, sabe, as veredas, limpando o seu caminho, o meu caminho. E muitas vezes nós dizemos: Senhor, o Senhor fazia tanto milagre naquela época. Tem pessoas que dizem que os milagres eram só naquela época. Tem pessoas que dizem que mulher estéril, naquela época, ela podia ter filho porque Deus operava milagre naquela época. Mas nos dias de hoje também tem mulheres que têm problemas, né, vamos dizer assim, ventres infrutíferos, e Deus transforma em ventre frutífero. É ventre fértil. Nós temos aqui a irmã, né, que falou ontem que ela não podia ter, mas se Deus só fazia com mulher estéril, porque até então ela era estéril,
Até então ela era estéril, ela não podia ter filhos. E ela disse aqui para mim ontem que ela não podia, porque houve uma enfermidade. Mas quando ela veio à casa de Deus, quando ela reconheceu, quando ela quis ter a identidade de Jesus Cristo na vida dela, ela recebeu a bênção de Deus. E assim é comigo e com você. Qual é a bênção que Deus tem derramado sobre a tua vida? É teu casamento? Qual é a bênção que Deus tem derramado na tua vida? É livramento? Qual é a bênção que Deus tem dado para a tua vida? É reconciliação? Aleluia. Pedido de perdão? Qual é a bênção que Deus tem derramado sobre a tua vida? Porque você pode ser estéril, não pode não gerar filhos, mas você pode gerar filhos espirituais. Aleluia. Você pode gerar filhos, sabe, em amizade. Você pode gerar filhos dentro da igreja. Você pode adotar um jovem, uma criança ou um adulto na igreja como uma amizade. Então você pode deixar de ser estéril. Sabe, amado? Você pode deixar de ser estéril quando você começa a desfazer as panelinhas dentro da igreja. Aleluia. Sabe? Você começa a gerar filhos quando você começa a ter a identidade de Jesus. Quantos homens de Deus que deveriam e tinham a identidade de Deus, mas muitas vezes deixaram pelos problemas. Olharam para os problemas, olharam para a bênção, mas não identificaram ou não se identificaram como o dono da bênção. Buscaram a bênção, mas não quis o dono da bênção. Não quis o abençoador, só quis a bênção. Infelizmente nós vivemos épocas assim. E naquela época não foi diferente, porque Gideão também estava passando por um problema. Gideão estava passando por um problemaço. O povo estava passando por um problemaço. Porque tudo que eles trabalhavam, ele tinha que dar para o adversário, para o inimigo. Isso para você também serve para você. O que você tem pago para o teu adversário? O que você tem dado como pagamento para o seu inimigo? Quem é o nosso inimigo hoje? Nosso adversário não é Satanás? O nosso adversário não são os seus demônios? O nosso adversário não é o nosso ego, o nosso próprio eu? O nosso adversário não é quando nós enaltecemos o nosso pecado, quando nós deixamos de viver uma vida de santidade e vivemos como corvo, como foi dito ontem, que vivemos de carne podre, que vivemos do passado, que vivemos de conversa do passado, que vivemos de coisas do passado, de problemas do passado. Mas ontem também foi dito sobre a pomba, sobre o pombinho, que ali foi lançado para trazer as boas novas. E ontem eu disse aqui no livro de João, capítulo 1, que João Batista tinha visto um pombo descer sobre o Filho do Homem. O pombo, sabe, a pomba da paz, o Espírito Santo, a virtude de Deus, o poder de Deus sobre a vida de Jesus, sobre a minha vida, sobre a tua vida. Você pode ser depressivo, mas Deus ele quer mudar essa depressão. Você pode ser melancólico, mas Deus quer tirar essa melancolia de você. Você pode ter autocomiseração, mas Deus quer tirar essa autocomiseração de você. Ele quer fazer você mais forte. Ele quer fazer você mais destemido, mais ousado. Ele quer fazer você mais moderado. Ele quer fazer você mais sábio. Aleluia. Sabe? E Jesus Cristo, com o poder do Espírito Santo de Deus, está sobre as nossas vidas, está sobre nossos corações, amados, sobre as nossas cabeças. Aleluia. E aí depois que Deus motivou Gideão, que o anjo do Senhor motivou, incentivou Gideão, Deus falou para ele que ele teria que levantar um altar.
ele tinha que levantar um altar. 24, versículo 24. Então, assim diz a palavra do Senhor, então Gideão edificou ali um altar ao Senhor, e lhe chamou o Senhor é paz. Diga assim comigo: o Senhor é paz. O Senhor é paz. E ainda até ao dia de hoje está em Ofra dos Abiesritas. E aconteceu naquela mesma noite que o Senhor lhe disse: toma o boi de teu pai, a saber, o segundo boi de 7 anos, e derriba o altar de Baal, que é de teu pai, e corta o bosque que está ao pé dele. Está dizendo, ó, derriba o altar de Baal, levanta um altar ao Senhor, igreja. Levanta o altar ao Senhor. Levanta o altar de Deus na sua casa. Levanta o altar de Deus no seu quarto. Levanta o altar de Deus na sua sala. Levanta o altar de Deus na sua empresa ou no seu trabalho. Levanta o altar de Deus, sabe, na sua vizinhança. Levanta o altar de Deus no seu ministério, no trabalho que Deus confiou a você. Levanta o altar de Deus. Sabe, amados, sacrifica alguma coisa no altar do Senhor. O sacrifício, sabe, amados, não é você fazer um voto com Deus acerca de dinheiro algum, mas o sacrifício, amados, é você se sacrificar ao Senhor. Sabe qual é o sacrifício? É você mortificar o teu eu, a tua carne, mortificar o teu ego, mortificar os nossos achismos, tirar os nossos achômetros, achar que você sabe de tudo, que nós sabemos de tudo. Na verdade, a direção das nossas vidas é de Deus, amados. É Deus que direciona nossas vidas. Enquanto nós não entender que é Deus que está na direção das nossas vidas, nós vamos ficar perecendo e o inimigo vai estar sempre cobrando impostos das nossas vidas. Sabe quais são os impostos das nossas vidas? É a consequência do pecado, porque o salário do pecado é a morte. É a morte espiritual, é a frieza espiritual. Quando você deixa de santificar a sua vida, quando você deixa de se santificar, você começa a morrer espiritualmente. Esse é o pagamento do pecado, o salário do pecado, que é a morte espiritual. É quando você fica depressivo dentro da casa de Deus. É quando você começa a ver as coisas dentro da igreja da maneira errada, da maneira contrária. Em vez de você olhar para a tua igreja e olhar otimista, dizer assim: Senhor, amanhã será melhor. Aleluia! Senhor, a minha vida amanhã será melhor, porque eu estou ouvindo a palavra de Deus hoje, e essa palavra está fazendo morada na minha vida. Essa palavra depois que Gideão levantou o altar, que ele ouviu a voz de Deus, depois que Gideão ali fez a prova com Deus, porque nós somos assim, Deus fala comigo, com você. Depois Deus ele prova o tempo todo para mim, para você, que Ele é comigo, que Ele é contigo. Aleluia. O tempo todo Deus está mostrando para mim, para você, que Ele é Deus. O tempo todo Deus está, sabe, tentando abrir nossos olhos, tentando tirar as escamas dos nossos olhos, sabe, amado? O tempo todo Deus está trabalhando a nosso favor. Quem trabalha contra somos nós, que Deus o tempo todo está trabalhando a nosso favor, amados. O tempo todo nos despertando, o tempo todo, sabe? E aí depois que você fez ali, falou com Deus falou com você, que você fez ali uma prova com Deus, depois que você levantou um altar para Deus, aí Deus já começa a querer usar você, assim como usou ele. Só que Deus não queria usar, aqui diz acerca de, diz acerca de mais ou menos mais de 12 mil homens. Mais de 12 mil homens. E você pode perceber que a quantidade, ela não é qualidade. A quantidade, ela não é qualidade. Aleluia.
Deus ele não quis usar muitos homens para ganhar aquela peleja, para ganhar aquela guerra. Deus precisou usar apenas Gideão e ali separar 300 homens destemidos. E Deus mais uma vez mostrou que Ele era Deus na vida de Gideão, na vida do povo de Israel. Porque ali Ele começou a fazer prova: aquele que beber água assim está impróprio, aquele que fizer assim está impróprio para a guerra, mas aquele que fizer assim, aquele que beber a água desta maneira, abaixando ali, colocando, fazendo a conchinha, bebendo a água, aquele que sobrou, quantos sobraram? 300? Então esses 300 que vocês vão guerrear, e vocês vão ser vencedores. Não é por quantidade que a IPUC vai ganhar uma guerra, não é em quantidade que a nossa igreja vai vencer uma guerra. Primeiramente a guerra espiritual, primeiramente a guerra, né, que nós temos dentro de nós, mas a guerra lá fora contra o nosso adversário, contra os adeptos do adversário. Porque, amado, tem muita gente que diz que segue a Cristo, mas a identidade dele não é de Cristo. Tem muita gente que diz Senhor, Senhor. Tem muita gente que diz que prega em nome do Senhor. Tem muita gente que diz que cura em nome do Senhor, mas na verdade a identidade dele não é do Senhor Jesus. Sabe, amados? Então tem muita gente, sabe, amados, que precisa entender que não precisa de quantidade para você vencer uma guerra, que precisa de qualidade, que precisa, sabe, amados, de qualidade, que precisa